Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu estou bem no cantinho aqui perto do guarda-roupa porque está gelado. E eu aqui em casa eu lavo roupa, né? Já te falei para vocês. Só para a gente começar aqui. Eu quero dar uma dica para você que está aí no seu estado, está muito frio e você tem que lavar roupa, mas está desanimado porque está frio. Um saco de lixo desse grosso. Gente, vocês não têm noção. Eu uso isso aqui desde a época que eu trabalhava nas estradas. Era lugar tão frio que eu passava. Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, você faz um corte caprichadinho aqui para fazer a gola. Aqui você faz a manga, um saco de lixo mais grosso, de preferência de 100 kg, dependendo da sua altura. Não passa frio de espécie alguma e você ainda não molha. Pode parecer uma dica boba, mas se você precisar e fizer, você vai lembrar de mim, viu? Ó, mobilidade total, tranquilo. Pode trabalhar tranquilo, que não molha e não passa vento, nem frio, nem nada. Você com a blusa por baixo, você fica aquecido o dia todo. Eu uso até a noite aqui, quando tá muito frio, eu tô vendo televisão. Não precisa nem de coberta. É uma dica rápida, mas que ajuda até moradores de rua. Em situações aí de abandono, aí nesse gelo aí, ó, tá com uma blusa lá e não é o suficiente, uma coberta. Faz isso aí, ó, a pessoa fica lá aquecida. Uma dica que eu não podia deixar de passar aqui não, que é muito útil, eu uso muito aqui, viu? Sou muito friento e é muito importante. Pode fazer para a cabeça também. Vamos lá então, gente. A palavra de Deus, que é o que importa. Louvado seja Deus. Feliz aquele, bem-aventurado aquele que dá crédito à palavra do Senhor e ouve a palavra do Senhor enquanto ainda se pode achar, enquanto ainda se pode ouvir. Que vai chegar um tempo em que vão chorar por não poder mais achar, ouvir, e vai ser tarde demais, né? E depois que Jesus Cristo voltar, não adianta correr mais. Será tarde demais. O Evangelho está sendo pregado a todas as nações, nós sabemos disso, em velocidade espantosa, e depois disso, que todas as nações tiverem ouvido, já tiver sido divulgado, e hoje é rápido por causa da internet, etc. Ó, Jesus vai voltar, tá? Os sinais estão aí, a gente já viu. Agora, o que acontece com o povo rebelde, igual aconteceu com o povo de Israel? Caiu, né? A graça de Deus, o povo escolhido, eles foram aprisionados, foram levados cativos, né? E foi um grande sofrimento. E no tempo do profeta Ezequiel, olha o que acontece aqui, ó, com um homem que Deus escolhe, porque tem profetas e tem sacerdotes. Diferença, sacerdote e profeta. O sacerdote pega as coisas que o povo precisa, o povo quer falar com Deus, as reivindicações, as orações, e leva para dentro do templo e vai falar com Deus. Um homem preparado, ou então ele morreria, né? Ele tinha que estar preparado para chegar na presença do Senhor. Então, o profeta, ele pega de Deus as ordens, fala segundo o que Deus manda. Embora tenha profetas do nosso tempo, né, que profetizam por si mesmo, mas esses aí Deus vai tratar com eles, os chamados falsos profetas, que existem, e vocês devem conhecer muitos, inclusive já me chamaram de falso profeta, né? Mas louvado seja Deus, eu falo
da palavra, com a palavra na frente, igual muitos levantam uma chamada igreja para poder se manter para o seu próprio bem, tirar daqueles que têm pouco para se manter, ou seja, o que falam lobos devoradores que estão ali para comer a carne das ovelhas, né? Nós sabemos que existe isso, mas existem homens de Deus. Eu conheço alguns aí, até no canal, mas eu não vou falar o nome deles não para não constrangê-los, porque eu sei que são homens de Deus pelo falar. Louvado seja o santo nome do Senhor. A vocação de Ezequiel. Vamos lá. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados, de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor. Quando Deus envia um profeta, ele não fala, é isso e aquilo, e fala aquelas coisas sem pé e sem cabeça para o seu próprio bem. Mas ele fala aquilo que Deus manda. Profeta fala o que Deus manda. Igual falei, diferença. Sacerdote pega do povo e leva para Deus. Profeta pega de Deus e leva para o homem. Eis que assim diz o Senhor. Ezequiel sempre fala isso. Aqui, ó. A palavra do Senhor veio a mim, assim diz o Senhor. A palavra veio a mim. Olha aqui, ó. E veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 6:1. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, o 7. E no capítulo 37 de Ezequiel 1 está escrito, prestem bastante atenção, com esse povo que não ouviu a voz do Senhor quando os profetas falavam e sempre estavam cometendo os mesmos pecados e deixando Deus de lado. Olha só para vocês verem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vou repetir. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, e esse vale estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fazeis sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Eu aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Pensa bem, o povo de Israel estava morto por causa dos seus delitos e pecados. Todos estavam mortos. Mas o Senhor levanta o profeta com suas mãos, mas ele fala com o profeta, olha só, igual eu li lá atrás, levanta-te e eu falarei contigo. O que a gente entende disso? Você tem que estar de pé na presença do Senhor, firme nas coisas do céu, para que você ouça a voz de Deus. Deus não fala com quem está cabisbaixo, andando por aí, ou está com atenção em outras coisas, mas fala com aquele que está de pé na presença de Deus. Esse de pé quer dizer, você está firme na presença de Deus, porque na presença de Deus não existe morno, ou está quente, ou você está frio, ou seja, ou você está dentro, ou você está fora, não existe meio termo. Então o que acontece? Isso não é obra nossa, nós temos que buscar, fazer a nossa parte, mas o Espírito Santo de Deus é que completa essa obra. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos, sabe por quê? Porque não existe mérito em você e não existe mérito em mim para que façamos isso de nós mesmos. Tranquilo? Então, ponha-se de pé e eu falarei contigo. O leva em espírito, não fisicamente, ao vale de ossos secos. Ele tem aquela visão monstruosa de tantos ossos. Imagine você diante de ossos humanos, todos soltos um do outro, todos separados, não é esqueletos inteiros, mas separados, tudo misturado. E ele teve que andar em volta, sabe por quê? Quando fala para andar em volta, porque Deus quer que a pessoa ande quando está no vale. Ele estava no vale, mas ele não ficou cabisbaixo falando quantos mortos e chorando e lamentando. Mas Deus falou, levante a tua cabeça e ande, para você ver a dimensão e o tamanho do vale. E ele andando, ele viu, porque aquele que está na presença do Senhor, no vale, ele precisa andar. Porque o único jeito de você sair do vale, você não entrou no vale, ou passa pelo vale agora, passa pelo vale, você para sair você tem que andar. E acredite, você não vai andar só, mas Deus andará contigo. Isso é promessa, se você estiver de pé na presença de Deus. Então Deus falou, põe-te de pé e falarei contigo. E veio sobre mim a mão do Senhor, me levou até lá, fez com que eu andasse em volta, porque quando você anda no vale, você vê a dimensão do vale que você estava. Você vê o tamanho do vale. Sabe por quê? Porque às vezes você está no meio de uma tempestade tão grande, no meio de uma dificuldade tão grande, que só você e Deus sabe o tamanho. Já viu você passar por dificuldades grandes demais e ninguém sabe o tamanho? Ninguém, só acha gente para te julgar, fala assim, mas tá manhoso, tá com o corpo mole à toa, mas não é verdade, porque o vale é grande demais e só você sabe o tamanho do vale, é você e Deus, né? Aí você andando aí, você vai vendo que você está saindo do vale aos poucos, e o vale não é para sempre, porque quem está com Deus não permanece no vale. Isso também é uma promessa onde está escrito, estarei com ele na angústia, eu estarei lá com ele, e dela o retirarei e o glorificarei. Salmo 91, né? Então vamos lá, ó. Então Deus resolve perguntar para esse profeta, diante desse vale que você vê, esses tantos de ossos aí, tem como isso reviver? Esses ossos ainda tem jeito para eles? Não falou que eles estavam só secos, eles estavam sequíssimos, ou seja, já está aqui tipo com cheio de poros, né? Já está assim, já virando poeira, já está acabando, já está fossilizando. Então o que acontece? Ele olha com a sabedoria do profeta, que sabe o tamanho do seu Deus. Ele não fica aí falando aquilo que ele acha, ele fala, Senhor, eu te digo que o Senhor sabe.
Ou seja, eu não me atrevo a falar que isso aqui tem jeito, mas eu sei que para o Senhor tem. Então, muitas vezes esses ossos secos nas nossas vidas são coisas que você tem na sua família, na sua casa, pessoas, situações em que você fala, isso não tem jeito, são ossos sequíssimos, está acabado. Já viu falar aquele negócio? Pau que nasce torto nunca mais se conserta, nunca mais se alinha. Pois eu digo para vocês, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Inclusive está escrito na palavra. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé bem pequena, mas uma fé que você pode dizer para uma montanha, levante-se daí e atire-se no mar, e assim será feito. O que quer dizer isso? Deus não está falando que você tem fé, você vai dar uma montanha que tem perto da sua casa, ela vai cair na água, não é isso. É para falar para você que coisas grandes vão acontecer se você tiver fé. Retirar uma montanha do seu lugar é um problema grande. Então você fala, tudo tem jeito. Uma pessoa da sua família, um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido, ou uma pessoa até desconhecida que você sabe que tem uma situação extrema, você fala assim, não tem jeito. Isso é osso sequíssimo, isso aí já era, está cortado. Não tem mais jeito, mas eu digo para vocês que ainda tem jeito. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Então ele falou, o profeta na sua humildade falou que o Senhor sabia que aquilo era possível. Então Deus falou o que para ele? Profetiza então, já que é eu que estou no comando, você reconhece isso, eu vou dar a você a palavra, eu que vou pôr na sua boca, profeta. O que eu disser a você, você diga, porque o profeta tem que falar somente o que Deus manda, não o que ele pensa, o que ele acha, ou o que é para a sua conveniência. Cuidado, falso profeta. Então vamos lá. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porque não existe vida sem espírito. A palavra já diz, colocarei nervos, os nervos. O que são os nervos no corpo humano? Os nervos são o que dão sensibilidade, os nervos é que dão uma força para o nosso corpo, sustentação, calor. Vamos lá. Porém em vós o Espírito, e aí vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque quando o Senhor coloca vida em alguém que estava perdido, de fato essa pessoa está viva. E quando ele está vivo, por obra e graça de Deus, que é somente por obra e graça de Deus, nós estamos vivos na presença de Deus, ou podemos também estar sem a presença de Deus, sem o Espírito, estaremos vivos na carne, mas mortos em espírito, ou seja, vivos mortos, não mortos vivos. Vivos mortos, estão vivos, porém estão mortos. Mas aqueles que estão em Deus e em Espírito, ainda que estejam mortos, viverão. Isso é a palavra de Deus. Então, profetizei, e se me deu a ordem. E houve um ruído enquanto profetizava. Sabe o que acontece? Quando a profecia vem, não é silêncio não. Quando a profecia vem, tem barulho. Sabe por quê? É impossível passar despercebido a graça de Deus na vida de alguém. Tem barulho, tem movimentação, tem ação, algo acontece. A graça de Deus é algo grande demais. Tem gente que faz pouco da graça de Deus. Eu digo para você, o fato de você estar aí ainda me ouvindo é por graça de Deus. Não é porque você gosta de mim, não é porque você é bonzinho, é porque você sabe que até aqui tenho falado da palavra de Deus e você tem dado crédito à palavra de Deus. E eu aqui falando, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou lendo porque eu sei ler, eu estou lendo porque Deus tem me dado graça. Primeiro ele me deu a graça de nascer, de sobreviver. E por sobreviver mesmo, porque eu fui criado sem ninguém, sem família, eu não tinha família. E é nenhum. Ah não, só tinha um primo ou um irmão, não. Ninguém. Eu fui criado pelas casas dos outros. E fui espancado, que isso aí não estou me rebaixando assim, me deixando como um coitadinho. Porque tudo Deus tinha um plano na minha vida, só que eu não sabia. Eu achava que eu era sozinho e abandonado. Eu chorava, eu pensava até em morrer, porque eu era muito triste. Mas acontece que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Aí o que acontece? Eu fui crescendo e aprendi a trabalhar cedo, até porque eu não tinha outra opção.
Não é porque eu era trabalhador, eu não tinha opção. Eu trabalhava ou morrer de fome. Porque não existia essas coisas que existem hoje, essa criminalidade toda, para que eu pudesse me recorrer a essas coisas. Eu só tinha um jeito, trabalhar. E aprendi a trabalhar muito jovem, né? Jovem mesmo, no pesado, não é fazendo bico não. Eu fui para trabalhar em empresa de ajudante, que naquela época era permitido, hoje não pode mais, né? É uma pena, porque um menino que entra num lugar para aprender alguma coisa, as pessoas tendo um certo cuidado com ele, quando ele tem seus 20 anos, em vez dele começar, ele já é um profissional. Foi o que aconteceu comigo. Na minha área eu fui um grande profissional, a mecânica pesada, onde eu falei com vocês que eu aprendi a usar aquela capa de frio artesanal ali com saco de lixo, né? Então, foi uma infância difícil, mas eu aprendi a ler, escrever, passei muita fome, mas não morri de fome. Fui espancado, mas não morri por espancamento. Tive ocasiões de poderiam ter molestado, né? Como vocês já ouviram falar, tantos aí de pessoas que não têm proteção, as pessoas fazem mal a elas, ninguém fez mal a mim. Aí o que acontece? Hoje, somente hoje, nos tempos de hoje, eu vejo que Deus era comigo, desde quando eu nasci e que eu fui abandonado, até os dias de hoje. Tenho mãe sim. Procurei minha mãe, depois comecei a trabalhar e hoje eu estou até perto da minha mãe. Ela mora umas 3 ruas aqui para cima. Graças a Deus, está com 83 anos, bem de saúde, é uma boa pessoa, ela teve os motivos dela, é minha mãe. Honrarás o teu pai e tua mãe, não importa como, honrarás, não importa o que ela fez, honrarás o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Isso serve também, esse pequeno testemunho, para você que não dá valor ao seu pai e sua mãe, porque sua mãe e seu pai não quis te dar um presente ou alguma coisa que você quis. Agradeça a Deus simplesmente por você ter seu pai e sua mãe. E você que honrou seu pai e a sua mãe, você que honrou seu pai e a sua mãe e eles já se foram, fique tranquilo, você fez o que era certo. Agora, se você não fez, peça perdão a Deus, porque Deus perdoa todos os pecados, desde que haja perdão, arrependimento verdadeiro. Então, ele profetizou, veio carne, veio pele, aí veio os nervos, né, que ligam os ossos foram se juntando, cada um ao seu osso, não foi juntando qualquer osso com qualquer osso não, cada um com o seu osso ali. Deus restaura qualquer tipo de coisa e põe tudo no seu lugar. Então, Deus põe a pele, que é a pele no caso no final ali, depois de estar aqueles ossos terem se juntado, tendo nascido sobre ele nervos e carne e tudo, Deus pôs a pele, que a pele aqui é a proteção. Quem está na presença de Deus tem proteção. Proteção contra o que serve a nossa pele? Falando do corpo físico. Proteção contra os males que vêm de fora. Quando uma pessoa arranca a pele por algum acidente, ele fica exposto a contaminações, bactérias, fungos e etc. Vírus. A nossa pele é uma proteção, é uma capa. E muitas vezes, pessoas por terem uma pele mais bonita, um formato de rosto mais bonito, se esquece que aquilo é uma proteção, aquilo é uma graça de Deus, aquilo não é mérito dele, nem dom dele, nem mérito do seu papai e da sua mamãe. E muitas vezes se orgulham de si mesmo por serem mais bonitos do que as outras pessoas. Tomem cuidado com o orgulho, porque não existe carne, não existe pele, não existe esqueleto por dentro que um dia não fique exposto. A carne vai acabar, a pele vai murchar, vai ficar ressecada se você viver, vai ficar enrugada. Eu tô começando aqui a dar umas ruguinhas, mas já era para ter mais, que eu já tenho mais de 50 anos de idade. Então o que é que acontece? A graça de Deus me permitiu passar por tudo que eu passei e hoje eu sou um homem de cabelo grisalho, os poucos que ainda tem, mas hoje eu tenho consciência de que eu sou apenas pó e eu tenho que falar isso para as pessoas, para que as pessoas se conscientizem de que hoje são jovens, são belas, ou são aí de seus 30, 40 anos, mulheres muito bonitas, igual tem no meu canal, e eu faço questão de algumas, eu falo com elas com todo respeito, elas sabem que é com respeito. Então tem mulheres muito bonitas, tem homens bonitos, né? Não se orgulhem disto, mas se orgulhem de ouvir a palavra do Senhor e de fazer aquilo que a palavra manda, viver a palavra do Senhor. Se você buscar a Deus, dia a dia Ele vai te transformando e você vai viver. Então, o profeta fez tudo aquilo que Deus mandou e profetizou depois o Espírito, porque sem Espírito não tem vida. O Espírito veio sobre esses corpos e aqueles corpos tiveram vida e se formaram milhões
de soldados, um grande exército, um povo grande. O que acontece? E Deus os colocou de volta na sua nação, com a promessa, ali na visão do profeta. Por quê? Porque quando estavam vivos, tinham coisas demais para se preocupar. E quando nós temos preocupações demais, demasiadas, com as coisas deste mundo, nós não temos tempo para a palavra do Senhor. Não tempo para o canal Alfa e Ômega. Eu falo tempo para a palavra do Senhor. Por quê? Os afazeres desse mundo tiram o nosso entendimento e nós falamos, agora não. Aí fulano aí vai ouvir, aí depois eu vou prestar atenção. Agora eu não tenho tempo. A pessoa não tem tempo. E o tempo de ouvir a palavra do Senhor é agora. Aconteceu comigo, eu não dava crédito. O dia que eu ouvi e comecei a ouvir, Deus veio transformando. Eu já estou terminando de ler a Bíblia completa, porque eu lia partes, muito importante ler partes da Bíblia, que mais te atrai, que Deus te orienta a ler, mas a partir daí eu comecei de Gênesis, já vou chegar lá em Apocalipse, eu já estou no Novo Testamento lá no meio, quer dizer, eu já li a Bíblia quase toda, eu vou concluir, eu falo com vocês quando eu concluir, e isso aí não é mérito, não é graça de Deus, porque senão você não consegue. Você deve conhecer milhares de cristãos que nunca leram a Bíblia. Por quê? Porque não conseguem, às vezes leem vários livros por ano. Então eu falo para vocês que é muito difícil ler a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Aparecem tantos empecilhos para você ler, para você ouvir, dar crédito à palavra do Senhor, que você não consegue. Então vamos lá, vamos concluir isso aqui. Deus fala: eu os colocarei de novo na sua terra, para que vocês saibam que eu sou Deus. Eu falei e fiz. Porque Deus fala e faz, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. O homem fala e muitas vezes não faz. Por quê? É falho. Por isso fala, não confieis no homem, mas confiai primeiro em Deus. Não é isso? Então, meus irmãos amados, confie em Deus, porque não existe caso perdido, não existe osso seco demais que não possa ser restaurado, nascer sobre ele nervos, músculos, carne, pele e depois espírito, e ele ser renovado na presença do Senhor. Não existe caso perdido para Deus, tranquilo? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não existe caso perdido. Osso seco, você ainda tem jeito. Diga isso para o osso seco que você tem na sua vida, na sua família, conhecido, um parente, um irmão, seja quem for. Caso perdido, ainda que seja você mesmo, eu digo, ainda tem jeito. Tranquilo? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Não ouviam o Senhor, porque não tinham tempo. Mas depois que viraram ossos secos e caíram mortos, aí não tiveram como fugir. Tiveram que ouvir a palavra do Senhor, ou permaneceriam mortos. Mas Deus é misericordioso, grande em graça, né? O que Ele fez? Eu vou mostrar para vocês que eu posso. Agora vocês vão me ouvir. Eu vou colocá-los de pé novamente. Agora vocês vão me ouvir. E vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu falo e eu fiz. Esse é o nosso Deus. Deus tira do cativeiro. Deus restaura. Tá bom? Então é isso aí. Fé em Deus. Ezequiel 37. Tá bom? A visão de um vale de ossos secos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Não existe causa perdida para Deus. Coloque a sua causa diante do Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Beijão, gente. Fica com Deus.